Opa, sexta-feira, hora de continuar o estudo da Palavra de Deus, o pão nosso. Nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca do Senhor Deus. E, não esqueçam, Deus tem nome, chama-se Jesus Cristo de Nazaré. Não esqueça que nós somos monoteístas, temos só um Deus. Jesus é a manifestação visível do Deus invisível, e o Espírito Santo é o Espírito Santo do Senhor Jesus Cristo. Ele é Senhor sobre todas as coisas, por Ele e para Ele, todas as coisas foram feitas e Ele mantém todo o universo funcionando pela sua mente. O que nós vemos e o que nós não vemos. Muito bem, nós estamos entrando na parte 17 de Atos dos Apóstolos, já são 17 semanas de estudo, capítulo 5, versículo 29. Pedro e os discípulos, principalmente Pedro e João, tinham sido presos, porque estavam ensinando no templo, curando os enfermos no templo, mas acontece que o Senhor mandou um anjo, o Senhor Jesus, para abrir a porta da cadeia e tirou eles de lá de dentro sem que ninguém visse. E eles voltaram a ensinar no templo. E de repente os maiorais dos sacerdotes, etc., dos líderes judeus, etc., tiveram a notícia que eles estavam de volta no templo, ensinando, curando os enfermos, pregando o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, a boa notícia do Evangelho. Então, no capítulo 29, segue que: então Pedro e os outros apóstolos responderam, porque estavam no meio de uma inquisição, de uma CPI. Devemos obedecer a Deus e não às pessoas. Devemos obedecer à verdade e não às pessoas. O Deus dos nossos antepassados ressuscitou Jesus depois que os senhores o crucificaram. Meu Deus, foi ali na lata mesmo, né? Mas o Senhor Deus o colocou à sua direita como líder e Salvador, para dar ao povo de Israel oportunidade de se arrepender e receber o perdão dos seus pecados. Ora, eu já tinha falado lá atrás que Pedro era o discípulo, o apóstolo, que estava trazendo o Evangelho para os judeus. Mas em breve ia chegar Paulo, que ia fazer esse trabalho para os não-judeus, os gentios, quer dizer, para nós, para o Evangelho chegar até nós, como efetivamente chegou até nós. Nós, eles, Pedro, somos testemunhas de tudo isso. Muito importante isso. A testemunha ocular, viu tudo, estava lá, de todas as maneiras, acertando e errando. Acertando e errando. São homens, não é? Nós e o Espírito Santo que o Senhor Deus dá aos que lhe obedecem. O Espírito Santo e todos os anjos e todos os seres sobrenaturais são testemunhas de tudo que está acontecendo. Ninguém está sozinho. Ninguém está sozinho. Nem dentro de um caixão. Nem no mar abissal, dentro de um batiscafo, sozinho. Ninguém está sozinho. Quando os membros do conselho ouviram isso, ficaram com tanta raiva que resolveram matá-los. É isso aí. Vemos isso a todo momento. As
As pessoas ficam com raiva quando os seus crimes, suas obscuridades são iluminadas e aparecem suas verdadeiras faces, o caráter, ficam com raiva. Gritam, esperneiam, ficam violentos, querem matar, roubar e destruir, que é isso que o líder deles, o inimigo, veio para fazer: matar, roubar e destruir. Matar, roubar e destruir. Mas levantou-se um deles, um fariseu. Tinha os fariseus e tinha os saduceus. Depois nós vamos ver a diferença num outro estudo. Principalmente era de crença em ressurreição e reencarnação ou não reencarnação, etc. Levantou-se um deles, um fariseu chamado Gamaliel, professor da lei e respeitado por todos. Mandou que levassem os apóstolos para fora por um pouco de tempo e disse ao conselho: homens de Israel, não eram os homens da esquina? Não eram os bárbaros? Não eram os romanos? Não eram os gentios? Era o povo de Deus, o povo de Israel, que tinha como Deus o Pai de Jesus Cristo, o Deus de Abraão, Isaque e Jacó, não é? Cuidado com o que vão fazer a estes dois. Há pouco tempo apareceu um homem chamado Teudas, que dizia que era muito importante e que com isso conseguiu reunir 400 homens, mas foi morto. Todos os seus seguidores se espalharam e a revolta dele fracassou. Depois disso, apareceu Judas, o Galileu, na época do recenseamento. Também conseguiu levar muita gente consigo, partidários, mas foi morto e todos os seus seguidores foram espalhados. Portanto, não façam nada agora contra estes dois homens. Deixem que vão embora, porque se este plano ou este trabalho vem de seres humanos, desaparecerá. Tudo que vem dos seres humanos, vou dizer uma coisa importante aqui para vocês. Denominações, organizações, inclusive religiosas, tudo desaparecerá. Só vai ficar a palavra de Deus de verdade, o Senhor Jesus Cristo, que é a rocha eterna, o evangelho puro, puríssimo. Foi por esse evangelho, por essa salvação que o Senhor Jesus derramou o sangue dele puríssimo na cruz do Calvário. Tudo que vem dos homens é perecível e corruptível, principalmente quando entra dinheiro, quando entra ganância e quando as pessoas começam a querer se promover, começam a querer cargos, nomes, títulos. Cuidado. É por isso que eu digo, a igreja verdadeira é a igreja de Cristo, que ninguém sabe quem é quem exatamente. Só o Senhor sabe quem são os salvos e quem não são salvos, porque para Ele tudo já acontece, tudo já aconteceu, tudo é um livro aberto. Ele sabe perfeitamente quem são os eleitos, quantos são. Foi por eles que Ele veio morrer, da primeira unha de pé até o último fio de cabelo. Mas, se vem do Senhor Deus, vocês não poderão destruí-los. E não destruíram. Hoje nós somos testemunhas de que nada disso foi destruído. Ao contrário, tudo isso atravessou séculos, continentes, línguas diferentes, guerras, ameaças, assassinatos, época em que não se podia no mundo inteiro se falar. O mundo inteiro naquela época, na Europa, né, naquele lado lá ocidental, não se podia falar
E no Oriente, né, Israel, nesses lugares, não se podia se ter um livro, um escrito, e tudo isso foi preservado, e a tradição oral, as pessoas durante a Idade Média passavam a palavra de Deus uma para as outras, decoradas, versículo por versículo, livro por livro, capítulo por capítulo. Hoje é muito fácil para nós, está tudo aqui, tudo aqui, tudo aqui. Mas se vem de Deus, vocês não poderão destruí-lo, pois neste caso estariam lutando contra o Senhor Deus. E o conselho aceitou a opinião de Gamaliel. Então chamaram os apóstolos e depois de chicoteá-los, não podia faltar a expressão do mal, não podia faltar a expressão do inimigo esperneando contra a verdade de Cristo Jesus, porque o tempo dele chega cada vez mais rápido, cada vez mais rápido, cada vez mais rápido. Aliás, já havia chegado, ele já havia perdido o poder sobre a morte e a chave do inferno. Mas está chegando o tempo desses demônios todos, serem colocados por debaixo dos pés, como estrado do Senhor Jesus Cristo, por debaixo do pé dele. Mandaram que nunca mais falassem o nome de Jesus. Depois, os soltaram. Os apóstolos saíram do conselho muito contentes, porque Deus os havia achado dignos de sofrer insultos por causa do nome de Jesus. Ah, meu Deus! Quem está disposto a sofrer insultos por conta do nome de Jesus? Preparem-se. Preparem-se, porque a perseguição vem se aproximando. Tenha certeza. Já chegou a muitos lugares, já chegou a muitos países, a muitos povos, e vem se aproximando. Cada dia mais a coisa está solta, a bandalheira, o pecado come solto, o insulto, tudo, a ignomínia come solta. Vocês vão ver nesse carnaval o que é que vai acontecer. Nós já vimos. E cada vez mais o inimigo põe a cara dele de fora, utilizando os dele nos meios de comunicação, na maneira de se portarem, na maneira de mentirem, tudo igualzinho. Só que cada vez mais forte, cada vez mais forte. E principalmente o anticristo se aproximando na negação do Cristo Jesus, na negação do Senhor dos Senhores. Mas tudo isso perecerá. Tudo isso perecerá. E todos os dias, no pátio do templo, e de casa em casa, continuavam a ensinar e a anunciar a boa notícia, o Evangelho, a respeito do Senhor Jesus, o Messias. Por enquanto, essa palavra primeiro estava sendo levada ao povo de Deus, aos judeus. Eles ainda são o povo de Deus. Jesus é judeu. Jesus vai se assentar no trono de Davi. A volta de Jesus será no lugar onde ele foi elevado aos céus, no Jardim das Oliveiras. E ele vai reinar lá, na terra prometida, lá em Israel. Mas agora ele já reina nos nossos corações, nos corações daqueles que ouvem a sua palavra e a põem em prática mesmo, de verdade, na verdade, em espírito e em verdade, não só suplicando, mas desde já agradecendo, como os discípulos nós vimos agradeceram porque apanharam, porque o Senhor os considerou dignos de sofrerem por causa do nome dele.
Eu tenho meus sofrimentos, muitos têm seus sofrimentos por causa do nome do Senhor Jesus, mas eu estou em paz, estou em paz. Eu sei que em volta o inimigo ruge como se fosse leão, mas não é. Leão é o Senhor Jesus Cristo, que é o leão da tribo de Judá. Esse é o leão de verdade. Amém? Vamos orar. Senhor Jesus, nosso Deus, nosso Senhor, nosso Salvador, fiel e verdadeiro, justiça nossa, clamo a Ti, Senhor, o reino dos céus e a sua justiça sobre todos nós, porque nós também é preferível que nós estejamos dando contas ao Senhor Jesus agora, do que aqueles que vão dar quando já não houver mais como escapar do terror. Então, te agradeço, Senhor, de coração, pelas pessoas que aqui estão ouvindo essa palavra, que ela vá direto aos corações, que ela liberte os corações, que ela traga sabedoria, discernimento e entendimento que vem do alto. Amém. Louvado seja o Senhor para sempre, por tudo que fez e faz e fará por todos nós. Amém, e amém, e amém.